Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Queiroz. Hoje vou fazer uma revisão em um enxame e vou aproveitar para conversar um pouco com você sobre 4 razões que justifica você fazer melhoramento genético dos seus enxames. E esse é um assunto muito importante porque é a partir do melhoramento genético que você vai produzir mais ou menos o que você produz. Então vamos lá? Esse é o enxame que a gente vai estar revisando enquanto a gente conversa sobre as 4 razões para fazer melhoramento genético dos seus enxames. Gente, melhoramento genético é um assunto simplesmente top, então vale a pena a gente acompanhar aqui essa revisão e conversar sobre esse assunto. Esse é um enxame que eu venho acompanhando ele mais de perto há um tempo, porque eu estou pretendendo fazer a introdução aqui de umas rainhas, fazer melhoramento genético. E eu preciso desses enxames fortes, enxames equilibrados. E enquanto a gente conversa sobre isso, a gente vai estar aqui abrindo esse enxame e fazendo essa revisão. E aqui, né, gente, como sempre, botar fumaça com muita antecedência para evitar que as abelhas ataquem, evitar que as abelhas fiquem agressivas e que vá na câmera e dificulte aí um pouco o nosso trabalho. Então, gente, a primeira razão que justifica você fazer o melhoramento genético dos seus apiários, dos seus enxames, e aí eu não vou entrar no mérito de como, mas depois a gente vai conversar muito sobre isso. Quero apresentar algumas formas que você pode estar fazendo para obter abelhas, enxames melhorados. Mas hoje vamos focar apenas aqui na importância de você realizar essa atividade. E a primeira coisa que justifica você fazer melhoramento genético nos seus enxames diz respeito ao aumento da produção dos produtos apícolas. O mel, produção de própolis, cera, pólen. Todos esses problemas, né, de baixa produtividade, eles resultam muitas vezes de enxames que não têm aptidão para aquilo que você está querendo. Na maioria das vezes, né, no caso, o mel. E você só vai atingir essa máxima, você só vai chegar aí, né, passar, vamos dizer assim, dos 60 quilos de mel por enxame, se você fizer o melhoramento genético. Não tem como você ultrapassar aí dos 20, dos 40 se você não fizer algum melhoramento genético. E aí, no caso da produção de mel, isso é fundamental. No caso da produção de pólen, isso também é fundamental. No caso da produção de própolis, isso também é fundamental. E também até mesmo, né, na produção de cera. Esse é até um ponto importante, né, que, como eu falei, eu já tinha feito alguns estudos assim bem superficiais sobre produção de cera. E eu pretendo, né, estar retomando aí esses estudos e mostrando para vocês de qual perspectiva produzir cera vale a pena. E para isso, com certeza, a gente tem que ter enxames aonde a produção de cera é mais acentuada. Então, um dos benefícios de você fazer melhoramento genético, uma das razões, é o aumento dos produtos apícolas. Cera, mel, pólen, cera, própolis. Não importa o que é que você produz com a sua criação de abelhas, se você quer aumentar a produção, você vai ter que investir em melhoramento genético. E esse aqui, né, é até um ponto importante, porque imagina só, você ter aí 100 colmeias, cada colmeia produzindo, vamos supor, 20 kg de mel. Simplesmente você fazendo um melhoramento genético, você pode crescer 300% sem aumentar uma colmeia, sem aumentar um enxame. Tudo a partir do melhoramento genético. Isso é simplesmente fantástico, porque se antes com um enxame você produzia 20 quilos, imagina só com o mesmo enxame você produzia aí os seus 40 quilos, 60 quilos, 80
quilos. E aí, se você tiver 100 enxame, 200 enxame, a diferença na sua renda, o impacto na sua renda, no seu dinheiro, no seu bolso, é muito grande. Então, esse é apenas um dos benefícios de você fazer melhoramento genético dos seus enxames, das suas colmeias. Vou botar mais uma fumacinha aqui, né? Porque quando a gente iniciar aqui a revisão, a gente quer que esse enxame aqui esteja calmo, esteja amigável na hora de trabalhar com ele. E a segunda coisa que é muito importante, quando a gente está falando aí de apicultura, de melhoramento genético, é do que diz respeito à sanidade dos enxames. De acordo com a característica do enxame, você pode promover a genética ou não. E com isso, você, obviamente, até mesmo diretamente, né, por seleção natural, normalmente os enxames que são mais susceptíveis a algumas doenças, por mais que você tente salvar ele, mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo. E se você conhecer metodologias, aplicar essas metodologias, que você vai identificar esses enxames que têm essa aptidão de ser mais resistente à varroa, se protege melhor contra traça, formigas, com certeza com o tempo você vai ter aí genéticas bem apuradas, do que diz respeito também à sanidade dos seus enxames. E nesse sentido, né, é que vale a pena a gente estar muito atento quais os enxames são problemáticos, quais os enxames, na maioria das vezes, eles são dependentes de um acompanhamento mais de perto, e quais aqueles enxames que muitas vezes você não faz nada e o enxame se desenvolve muito bem. Isso também, gente, é fazer melhoramento genético. Você olhar para esses pontos é importante, porque quer queira ou quer não, está atrelado até mesmo a questão da produtividade, da produção da colmeia, não importa se é mel, se é pólen, se é própolis. Porque o enxame que não é sadio, que está com algum patógeno, está com alguma doença, ele também não vai produzir. Então, se você faz algum controle, melhoramento genético, mais cedo ou mais tarde você vai eliminar também esses enxames. E com certeza quem ganha é o setor, é a atividade, pelo aumento da produtividade que essa prática simples resulta, que é você ter a possibilidade, a partir de um melhoramento genético, melhorar a sanidade das suas colmeias, dos seus enxames. Bom, gente, um fator ainda que é muito importante quando a gente fala de melhoramento genético, e que vale a pena a gente estar observando para isso, que justifica a gente estar fazendo melhoramento genético, é do que diz respeito à agressividade das nossas colmeias, dos nossos enxames. E para falar desse ponto, eu vou abrir aqui o enxame e a gente vai conversando sobre ele. Porque assim, gente, eu já dei várias dicas aqui de como reduzir a agressividade das suas colmeias, inclusive o uso de fumaça, horários sempre que não seja muito quente ou muito frio, e isso com certeza vai ajudar você a fazer o controle da agressividade das suas colmeias. Eu já falei muito sobre isso. A posição, ó, que você coloca a fumaça sempre nas laterais e nunca aqui na frente, ó, que é a linha de voo das suas abelhas. Todos esses são fatores, e ainda tem muitos outros, como perfume, não fazer barulho, não fazer movimentos bruscos, que nesse ponto eu sempre peco, né, porque eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. São pontos muito importantes para a gente reduzir a agressividade, principalmente quem trabalha com africanizada. Só, gente, que um dos fatores mais importantes para que essas estratégias de redução de agressividade, como fumaça fria, horário certo, não fazer barulho, não fazer movimentos bruscos, se posicionar sempre na lateral, elas vão ser mais efetivas e vão funcionar melhor se você já tiver enxames que, por natureza, eles são menos agressivos. E só isso já justifica. Então, se você faz melhoramento genético nesse sentido, um dos ganhos que você vai ter é essa redução na agressividade. E por que que é importante, né, reduzir a agressividade? Gente, trabalhar com abelhas, gente, é uma atividade que a gente tem que ter cuidado, porque pode ser que elas venham a atacar não só a gente, mas
animais e com isso causar acidentes, né? Só, né, gente, uma cera que eu tinha dado. Soltou aqui no canto, né? Dá uma ajeitadinha aqui. Sempre acontece isso, gente. Antes eu soldava elas aqui e eu vou começar a fazer isso porque a gente sempre acaba tendo alguns problemas quando a gente não solda, né? Porque aqui é muito quente. Então qualquer coisinha ela solta mesmo. Porque ela amolece. Então, gente, quando a gente quer reduzir a agressividade, é muito importante a gente estar, além de aplicar esses manejos que a gente cita muito aqui, a gente está fazendo melhoramento genético também nesse sentido. Essa rainha aqui ainda não está marcada. Eu acho que não, né, no caso. Então, gente, ó, só explicar um pouquinho aqui sobre esse enxamezinho aqui. Esse enxamezinho aqui, eu tinha dividido ele. E ele vinha com um desenvolvimento muito fraco. E aqui, ó, ele tava com 4 lâminas de cera, mas era cera velha. E a abelha rainha simplesmente, gente, tava recusando fazer postura nessa cera. Não tava fazendo postura de jeito nenhum mesmo. E aí vou até tirar esses quadros aqui, porque eu vou derreter essa cera depois todinha, quando eu iniciar os manejos pré-safra. E aí o que foi que eu fiz, né? Eu poderia ser varroa, como alguns sugeriram, né? Disseram, não, é varroa, não adianta você fazer nenhum manejo que não vai resolver. E eu imaginei o seguinte, não, isso aqui pode ser só cera velha, porque o enxame tá fraco, tá pequeno, né, aliás, mas está equilibrado. Tem uma rainha nova, eu sei que ela é nova. E aí eu só, né, imaginando que poderia ser isso, eu fui em outras colmeias, peguei 2 quadros forrado, mas forrado mesmo de crias, melhor do que esse aqui ainda, né, no caso, introduzi aqui nesse enxame. E com 15 dias, gente, que eu voltei aqui para fazer uma revisão, o resultado foi simplesmente fantástico. Inclusive, ó, o quadrozinho cera nova, ó, toda repleta de cria, né? A abelha rainha aqui fazendo postura. Então, a enxertia de quadro que tinha feito aqui funcionou muito bem. Um chamezinho pequeno, né? Então ele não vem muito em cima, né? E é uma abelha, essa aqui, gente, é uma genéticazinha que, se o intuito for produção de cera, ele está muito bem qualificado, viu? Porque eu tinha dado muita cera para esse enxame. Olha só, muito alimento, ó. E a gente sempre tem que olhar isso nas revisões. Tem pouco néctar, ela estoca muito pouco e ela está puxando cera. Então aqui eu tenho que fazer outra alimentação. Inclusive, ó, ela ficou mais forte e os 2 quadros que ela estava fazendo postura na cera velha, ela permaneceu fazendo, né, a postura. Então, ó, é uma abelhazinha que puxa muito rápido a cera. Inclusive aqui eu vou estar... Vou colocar esse quadro aqui, ó, no meio, essa cera lá. Tá esse quadro aqui, vou intercalar eles. Gente, eu tô fazendo essa intercalação aqui uma época dessa, porque eu vou entrar pesado com o xarope aqui. Certo? Então não vou fazer isso aí sem estar alimentando não, porque não funciona não, viu? Não vi ainda a abelha rainha, mas tem postura, né? Tá tudo ok. Vamos devolver aqui a cera, né, dela. Isso aqui eu vou colocar bem aqui, essa cera. Vou fornecer, deixa eu ver aqui, vou fornecer aqui onde elas já puxaram parte dessa lâmina aqui. E aqui são quadros velhos. Vou manter esses quadros velhos mais para laterais e os quadros novos todos mais centrais.
para a rainha ter espaço para fazer postura conforme essa genéticazinha aqui gosta. E aqui, ó, gente, aproveitar aqui para falar um pouco, ó, sobre o que foi feito aqui, né, nesse enxame. Esse enxame eu tinha dividido ele, essa genética era muito agressiva. E aí, com o intuito de fazer melhoramento genético, como eu tinha enxames que eu estava dividindo juntamente com esse, e que eu gostava da genética dele, eu peguei e fiz introdução aqui. No caso, eu introduzi 2 realeiras aqui só para garantir, né? E um processo que funcionou. No caso, ó, eu utilizei esse aramezinho aqui, né, para fazer o protetor de realeira, e coloquei esse pedacinho aqui, ó, de garrafa, né, protegendo em cima. E aí a gente prende ou com a garrafa, que geralmente não dá certo, né, porque não está lacrado, ou com essa parte aqui. Então foi dessa forma aqui que eu fiz o melhoramento genético nessa colmeia. Quando eu dividi, botei um enxamezinho que era menos agressivo, que eu sabia que, né, tinha um histórico de produção, e por isso que eu investi ainda em tentar descobrir por que ele não estava desenvolvendo. E no caso era só cera velha, gente, uma rainha, né, uma genética um pouco mais exigente no que diz respeito à qualidade da cera. E se a gente não tivesse feito enxertia de quadros, talvez eu até tivesse perdido. Então a gente sempre tem que arriscar, sempre tem que estar buscando formas aí de obter o melhor resultado com nossos enxames. E aqui, gente, diante desse resultado agora, eu vou aumentar a alimentação desse enxame, né? Fornecer uma quantidade um pouco maior, porque ela não está estocando. Isso é bom, né? Poderia até manter a quantidade. Ela não está estocando, né? Ela está utilizando para puxar cera, porque ela quer cera nova. Fechar o enxame. E aí a gente continua falando sobre esse assunto de melhoramento genético. Então, o melhoramento genético ele acaba sendo importante porque aumenta o produto das abelhas. Ele aumenta a sanidade dos enxames. A piara aqui, gente, tá numa época que agora eu vou ter que também fazer limpar, porque pode, para evitar fogo, né? Tá aqui, né? Então, gente, a agressividade das colmeias, por mais que você com o manejo já resolva muita coisa, fazer melhoramento genético é crucial, viu? E com certeza os ganhos são muito grandes quando a gente faz um melhoramento genético visando reduzir a agressividade. E é aqui que entra, né, quando você traz raças europeias, você passar a trabalhar com F1, F2, F3 e continuar sempre com esse cuidado de fazer esse melhoramento genético. E claro, né, isso aqui, ó, vou levar porque eu vou introduzir ainda muitas realeiras com eles. Eu também, gente, tenho um das de plástico. Inclusive eu estou esperando chegar aí uns equipamentos que eu comprei. Mas isso aqui, quando você está sem recursos, isso aqui funciona muito bem, viu? É só um aramezinho enrolado, ó. Você pega um pedacinho de pau, a ponta de pau, aumenta a grossura do seu dedo mindinho, né? Que dê para você colocar uma realeira, empurrar uma realeira dentro. E aí você vem e só protege e funciona muito bem. E aí, gente, outra coisa que é muito interessante quando a gente faz aí o melhoramento genético, quando você conhece o que vai impactar de fato na sua produção, você também passa a observar outros pontos. E nesse sentido é que entra a questão da enxameação. Fazer melhoramento genético para controle de enxameação, gente, também é muito importante. Se você tem aí uma genética que você sabe que ela todos os anos enxameia, você pode estar fazendo o melhoramento genético das suas colmeias visando reduzir a enxameação. Porque a enxameação ela acaba sendo muito prejudicial, porque no período de safra, seus enxames ficam muito fracos. E
com isso, né, um enxame que antes tinha uma força 4x passa a ter uma força 2x a partir do momento de uma enxameação. Se você sabe que a sua genética é enxameadeira, você passa a priorizar menos ela na hora de uma divisão, de uma multiplicação ou até mesmo de uma produção de abelhas rainhas. Então, nesse sentido, também é muito importante você estar atento, estar com cuidado. Ok, gente? Então, era isso aí. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, curte o vídeo e até a próxima.